Olá! Recentemente foi lançado um pequeno caderno por vários movimentos e pastorais da igreja chamado Encantar a Política. Esse caderno que vem nesse contexto de eleições, que é apresentado por Dom Valmor, nos ajuda a entender o posicionamento que a igreja tem em relação à vida política. E alguns anos atrás, penso que o primeiro ou um dos primeiros vídeos que eu fiz foi exatamente sobre o envolvimento entre religião e política. Qual é o tipo de envolvimento que existe? É ético que exista um envolvimento entre religião e política ou não? Enfim. E eu gostaria de retomar esse conteúdo, porque ali eu trabalhava 3 pontos que são interessantes. Primeiro, o conceito de política enquanto tal. O que é a política? Segundo, a distinção entre política e política partidária. Terceiro, qual é o envolvimento possível ou que tipo de envolvimento seria ético acontecer entre a religião e a política. Bom, quando nós falamos de política, e esse é o primeiro ponto, temos que entender ela no seu contexto grego, onde nasce o conceito de política. Na obra aristotélica, a política é a preocupação com o bem comum. Quer dizer, o homem político é aquele que se preocupa com a totalidade da cidade, a polis. O homem livre, evidentemente. Naquela época havia ainda os homens que escravizados não podiam se envolver com a política. Mas o homem livre, ele se preocupava com a totalidade da população, da sociedade, da polis. Então, política, no seu sentido mais original, é a preocupação com o bem comum. Nesse sentido, peguemos, por exemplo, Pio XI, que vai dizer lá em 1927 que a política é uma das mais altas formas de caridade. Já Pio XI diz isso, depois Paulo VI retoma, depois Francisco retoma essa expressão de Pio XI. Por que é uma forma de caridade? Porque é exatamente a preocupação ou o meu empenho com o bem dos outros. Isso é a política. A política partidária é outra coisa, e esse é o segundo ponto. A política partidária é o modo ou são as formas ideológicas das quais eu disponho para colocar em prática essa preocupação com o bem comum. Então, as ideologias são diversas, de direita, de esquerda, de centro, mas deveriam estar todas preocupadas com o bem comum, com a política. Então, cada partido tem a sua visão de mundo, sua ideologia, a partir da qual tenta colocar em prática essa preocupação com o bem comum, a partir da qual tenta fazer política. A política partidária, a igreja é muito clara nisso, ela é o espaço dos leigos. A política, enquanto tal, é espaço de todos os fiéis, porque é impossível que eu, sendo padre, ou que alguém sendo bispo, não seja também um ser político. O homem é, por natureza, um ser político, porque tudo aquilo que eu faço, repito, olhando para o bem dos outros, é uma ação política. A política partidária é que não é aquilo que diz respeito à minha condição de sacerdote ou aos bispos na sua condição de pastores da igreja. E aí vem o terceiro ponto. Que tipo de política seria ético para a religião? E aqui falamos de forma específica para as igrejas. Ora, para nós cristãos católicos é muito claro que política, se é essa preocupação com o bem comum, não pode ser feita, não pode ser estabelecida, senão a partir do olhar de Jesus em relação à realidade. Nós agimos no mundo a partir daquilo que Jesus fez e a partir daquilo que Jesus disse, o Evangelho. Quer dizer, para nós, política sempre tem que estar ligada a esses dois elementos. As ações de Jesus, as palavras de Jesus. Então, nós olhamos para a realidade com os olhos de Jesus, tentamos imitar as suas ações, tentamos colocar em prática as suas palavras. A política, para nós, sempre está centrada no Evangelho. É uma preocupação com o bem comum a partir do Evangelho. Mas quando as religiões
falam de política, e é impossível que uma igreja ou uma religião não fale de política, porque é um organismo social vivo, deve fazer isso, aqui falo como cristãos, a partir do Evangelho de Jesus, ou seja, não preocupada consigo mesma, mas preocupada com as pessoas, com a totalidade das pessoas. Esse seria o grande movimento político possível e viável para qualquer tipo de cristão e, portanto, para as comunidades cristãs como tal. Lembremos sempre dessa ideia, lembremos que a política, como dizia Pio XI e hoje diz Francisco, é uma das mais altas formas de caridade.